Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Que o Senhor possa agora também me dar graça, Senhor. Eu louvo o teu nome porque eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia que está amanhecendo para mim. Dou-te graça também, Senhor, pelas grandes vitórias alcançadas. Agradeço, Senhor, pelo governo desse país. Agradeço, Senhor, pelas autoridades civis, eclesiásticas, militares. E agradeço também, Senhor, por estar aqui, Senhor, falando do teu amor. Agradeço também por estar orando pelo governo. Agradeço porque esse governo está no teu governo e também não há autoridade que não seja constituída por ti. É a tua palavra que fala. Senhor, ela confirma para nós. E agora também eu te peço que abençoa, que eu possa também, Senhor, ter a tua graça, o teu querer, a tua vontade, o teu desejo. Senhor, também que o governo possa estar pronto para também, Senhor, nos atender naquilo que a nação está precisando e que também, Senhor, possa, ó meu Deus, nós também estar livres dessas pandemia e também, Senhor, possamos estar fortes e agradecidos a Ti. Também, Senhor, os pobres, aqueles que estão desempregados, os pais de família, tenha misericórdia de cada um, Senhor. Não te peço somente pelo Brasil, mas pelo mundo todo, pelo todos os países do mundo. Senhor, os governos, as autoridades. Também eu te peço por Israel. Senhor, tenha misericórdia de Israel. Ajuda também Israel, Senhor. Eles são o teu povo. Nós somos a figueira brava, enxertada nessa figueira. Muito obrigado por ter nos enxertado nela. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, abençoa também o YouTube e o Google. Abençoa, Senhor, da graça, da força e da vitória, da entendimento, Senhor, para que cada um que ali trabalhe esteja atento à sua palavra e que possa ter prosperidade. Ajuda-os, concede graça e força e vitória. Senhor, abençoa seus familiares, abençoa também, Senhor, o meu canal, os que estão curtindo, os que estão também se inscrevendo e os que já estão inscritos. Senhor, tenha misericórdia e ajuda, Senhor, que possa aumentar os inscritos, aumentar também, Senhor, a ousadia de cada um estar ouvindo a tua mensagem. Senhor, que essas mensagens estejam ungidas pelo teu Espírito. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Graças ao Senhor. Aqui nós estamos hoje falando sobre o 21, o nascimento de Isaac. O primeiro diz assim: de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Que maravilha! De acordo com a sua promessa. O Senhor tem uma promessa e nessa promessa ele abençoou a Sara. Sara, a mulher na Bíblia, representa a igreja. Então aqui o Senhor abençoou a igreja de acordo com a sua promessa. Lá no início, graças ao Senhor, e essa promessa do Senhor, esse plano do Senhor, ele vem rompendo com tudo através dos tempos e chegou até nós, graças ao Senhor. O Senhor, Deus, abençoou Sara. Com o que ele abençoou? Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, graças ao Senhor. Veja só, o menino nasceu exatamente no tempo que Deus
havia marcado para Abraão e para Sara. Eles creram e o Senhor deu esse filho para eles. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Foi o primeiro ser humano a ser circuncidado com 8 dias, conforme pediu o Senhor. A instituição foi garantida e graças ao Senhor. Aqui nós estamos lendo um contexto e esse contexto ele está nos dando essa informação sobre o nascimento de Isaque. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Glória ao Senhor. 100 anos de idade Abraão tinha. Então Sara disse, Sara tomou a palavra quando nasceu Isaque e Deus me deu, ela disse assim, olha, Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Graças ao Senhor, né? Aqui está um contexto de alguns versículos, ou seja, de 8 versículos, e está falando do nascimento de Isaque, está falando da promessa de Deus, está falando da continuidade da palavra do Senhor, está falando que depois de tudo aquilo, Abraão e Abimeleque, tudo o que aconteceu, tudo o que veio acontecer, todas as coisas, a derrota parecia estar segura, porém o nosso Deus levantou Abraão, levantou Abimeleque, levantou Sara, levantou todos e trouxe novamente para dentro dos seus conforme da sua promessa do nascimento de Isaque, conforme ele abençoou, conforme ele falou, ele deu para Abraão um filho. Um filho. Desse filho, nós vamos ver que Abraão, graças ao Senhor, começou a mostrar mais fé, mais amor, mais graça do Senhor, confiança, não é? Porque com 100 anos, um homem gerar um filho é impossível até, porém, principalmente a Sara, que era estéril, não é? E passou a dar à luz, graças ao Senhor, com 90 anos. Por que isso? O que significa isso para nós hoje? Trazendo para a nossa alegoria, Sara, representando a igreja, ela deu filhos. A igreja deu filhos. Sim, a igreja produz filhos. E Abraão, como representante de Deus, estava aqui como um homem que iria Deus fazer nele, pela fé, a derrota do inimigo e também ele esteve e está apresentando a graça do Senhor para que o Senhor pudesse concluir o que ele tinha planejado, graças ao Senhor. O Senhor planejou tudo para Abraão. O Senhor planejou. O Senhor trouxe Abraão até aqui. O Senhor fez Abraão passar por todas aquelas quedas para mostrar a ele
que Deus é o Senhor e que o Senhor é Deus e que Ele não estava descuidado quanto ao seu plano, quanto ao seu método de trabalho, graças ao Senhor. Deus queria e quer trazer para nós esse plano que Ele iniciou lá no Éden, lá no Jardim do Éden, quando Ele criou Adão e criou a Eva. Adão já era o representante de Deus, como nós já vimos muitas vezes, não é? Que Adão, ele estava ali para representar Deus, representar Cristo, e foi um símbolo, o velho Adão foi um símbolo para o novo Adão, para o Adão, o último Adão, né? O primeiro Adão foi um símbolo para o último Adão, graças a Deus. Assim que fala a palavra. O último Adão, graças ao Senhor. O primeiro Adão foi feito em carne, em osso, e o último Adão foi feito em espírito e em verdade, graças a Deus. Mas ele veio em carne também, e quando ele veio, ele cumpriu a palavra que o Senhor tinha dado, que era justamente para ele fazer a obra da salvação. Não há outro nome no qual nós podamos ser salvos. Não, não há. Não há de maneira nenhuma. A nossa salvação está em Cristo. Então, nós podemos atentá-lo e fazer dele a nossa salvação gloriosa, mas precisamos buscá-lo, como ele está dizendo, que é para vir a ele. E como ele está dizendo, que ele está batendo a porta, e se alguém abrir a porta, ele entra e fica conosco. E graças ao Senhor. Tenho esse privilégio, tenho essa graça, tenho essa força para falar que eu recebi esse Deus dentro de mim. Um dia eu me arrependi dos meus pecados. Eu era um pecador e ainda sou um pecador, porém eu me arrependi dos meus pecados. Você também, meu caro amigo que está me ouvindo, eu tenho certeza que arrependeu-se dos seus pecados e por isso hoje nós estamos incumbidos na vida de Cristo. Cristo, ele enviou, veio para nós e está dentro de nós. Hoje a vida de Cristo, ela reina dentro de nós. O reino dos céus está entre nós. O reino dos céus está em nós, graças ao Senhor. Então nós vemos aqui que as duas árvores, né, lá do Jardim do Éden, elas ficaram dentro do homem e produziram pecados, produziram falhas, haja visto essa de Abraão, de Abimeleque e de outros mais, de Davi, e quantos, todos os profetas, quase todos, eles fracassaram, como Salomão também fracassou. Salomão representando Cristo e a Sulamita representando a igreja, também foram falhos, mas graças ao Senhor. Tudo isso nós interpretamos para nós, para que possamos colocar em prática essa maravilhosa bênção de Deus, porque é assim que Ele quer, é assim que o plano dele vai seguir, é assim que Ele passou por todas essas coisas e limpou o homem para poder falar com o homem e para poder também dar ao homem a graça para falar do seu amor. O mundo jaz no maligno. Ele próprio, Jesus, falou. O mundo jaz no maligno. Jaz, a palavra jaz só está no cemitério, né? Aqui jaz fulano, aqui jaz. Ninguém coloca na sua casa, aqui jaz o fulano de tal. Não.
Então, o mundo jaz, o mundo está na morte. O mundo é morto diante do Senhor, mas nós fomos tirados para fora do mundo e trazido para Cristo. Agora, hoje, Cristo está dentro de nós e Ele quer operar o seu plano. Ele precisa de executar o seu plano dentro de nós. Você está disposto, meu amigo, meu irmão? É isso que eu estou falando aqui. É isso que eu quero despertar dentro de vocês. O desejo, a graça, o amor, a força de também ter esse Cristo e de falar dele e de anunciar as boas novas, de amar o pecador e aborrecer o pecado. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos entender. Não é religiosamente. Não. Religiosamente impede de nós servirmos o Senhor. Precisamos de abandonar o que é religião, pois a religião ainda está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Haja visto. Muitos milhares enganados pela religião, procurando doutrinar uma coisa que Deus não mandou ele fazer. E ali, então, pode ser também derrotado, mas graças ao Senhor, que nós temos aqui diante de nós agora essa mensagem, o nascimento de Isaac. Isaac nasceu, graças ao Senhor. Isaac também está dentro de nós. Abraão, o pai, Isaac, o filho, e Jacó, o espírito. Nós vemos esses três personagens representando Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. E graças ao Senhor, Isaac diz que foi um homem de oração, um homem pacífico, um homem manso e furador de poços, né? Reconstruindo os poços que o seu pai havia aberto e sendo perseguido. Quando era perseguido, ele não se levantava contra. Quando ele abria um poço, alguém dizia: esse poço é meu. Ah, tudo bem. Ele pegava tudo dele e saía dali e ia em outro lugar abrir o poço. Quando Deus preparou uma companheira para ele, a Rebeca, não é? Ele estava no campo, ele estava orando, ele estava apacentando ovelhas. E lá ele recebeu, no apacentar as ovelhas e no orar ao campo, ele recebeu a sua companheira, a Rebeca. Graças ao Senhor. Então nós vemos que Deus, ele tem o seu plano e esse seu plano passou por tudo isso e está passando muito ainda agora. Muitas vezes nós somos culpados de atrapalhar até o plano de Deus. Não é porque nós cremos que muitas vezes nós também não fazemos coisas que podem prejudicar o plano de Deus, pode atrasar o plano de Deus. Agora mesmo, na situação que eu estou aqui fazendo um tratamento, espero, graças ao Senhor, a ter a força, a virtude do Espírito e também já proclamo a grande vitória que o Senhor já me deu, a cura. Agora eu estou esperando pelas autoridades que o Senhor colocou sobre mim, que é os médicos daquele hospital, e ali eu tenho aproveitado para falar para eles que Deus está comigo e que Deus também quer eles e que eles são autoridades de Deus e que tudo o que eles estão fazendo não é deles próprios, não, é de Deus. E eles precisam atentar para isso. Alguns não dão resposta e outros dizem: eu creio, haja visto.
graças ao Senhor, eu vi muitos desses falando que crê. E também pude falar para eles e estou podendo falar para eles. Na próxima sexta-feira agora, estarei ali fazendo uma químio e com certeza terei outras oportunidades de falar desse amor de Deus. E não pararei de falar. Eu amo o Senhor e adoro o seu plano. Quero o seu plano dentro de mim para executar, para poder falar do amor de Deus, desse amor glorioso, esse amor que ele derramou sobre mim. E assim estar ganhando as vidas que estão no mundo, que precisa vir para o Senhor, precisa aceitá-lo como Salvador, precisa invocar o seu nome. Paulo, em Romanos 10 e 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não há a salvação sem invocar o nome do Senhor. Enos, o invocar não foi inventado por homem. Enos, capítulo 4, verso 26 de Gênesis, quando ele nasceu, Adão, Eva e os seus filhos estavam ali olhando para ele e olharam para ele de tal forma, olharam e disseram: que fraco, é muito fraco, é muito frágil, é mortal. Então disse: ó Senhor, salva-nos. Ali foi invocado pela primeira vez o nome do Senhor. Ali, Adão, Eva e os seus filhos invocaram o nome do Senhor. E ali o plano do Senhor pôde também se expandir através de Enos e através de outros mais descendentes, graças ao Senhor. Então, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar graça, para que nesse dia nós possamos recebê-lo e tê-lo, ele dentro de nós, para também disseminar, buscar e levar essa palavra do Senhor, para que pudéssemos também cumprir a palavra, que é a ordem de Deus: casar, multiplicar e encher a terra. Isso é para os nossos dias espiritual também. Tem o contexto, é o contexto, não pode fugir do contexto. O contexto está se cumprindo, mesmo literalmente, comigo e com milhares de irmãos, mas também temos a parte espiritual que fala que tudo isso vem ser espiritualmente. O Senhor quer um povo, o Senhor quer um povo separado, um povo que ele possa levar para si num novo céu e numa nova terra. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Amém. Jesus é o Senhor.